Pessoal, boa noite aí, já para os participantes. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos aí, tá? Para ver se aparece mais algum colega aí, tá bom? Vamos ficar no aguarde aí. Ok. Pessoal, então vamos lá, boa noite. Vamos dar início aí à aula de hoje. E hoje o tema a ser tratado vai ser as leis de Newton, né? A primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Aí eu vou aqui postar aquele nosso material da apostila do Governo do Estado do Paraná. Aí eu acho que essa apostila já está postada lá no nosso grupo. Aí depois a gente tenta acompanhar. E eu vou apresentar aqui também, logo depois da nossa parte teórica, alguns exercícios de vestibular e alguns também do Enem, e a gente pode ver o grau de semelhança que tem entre eles. Ou seja, às vezes muda a banca de concurso, mas as questões não fogem muito do que a gente vai ver. Muito bem, deixa eu postar aqui, então, o nosso material. Pessoal, só para lembrar, né, qualquer livro aí de ensino médio, a gente vai ver lá esses assuntos aqui na sua íntegra. Então, não precisa ficar somente limitado a essa nossa apostila. Se vocês quiserem acompanhar aí, se tiver dúvida através de outros livros, podem ficar aí à vontade. Então, vamos lá. As leis de Newton. Então, deixa eu ler o texto aqui para a gente ir acompanhando todo mundo juntinho. Até este momento, estudamos movimentos sem a preocupação de sabermos a causa, ou seja, aquela cinemática, né, abordando o gráfico, abordando também as nossas funções horárias, também vemos lá o movimento circular uniforme, e sem se preocupar com a causa. Agora sim, agora no início aqui da dinâmica, né, aí sim, aí a preocupação com o que motivou o movimento do corpo, aí já vai começar a ser preponderante. Muito bem. Porém, agora estudaremos o porquê faz o corpo entrar em um movimento. O que faz manter o movimento? Né? Isaac Newton, em sua mais famosa obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, de 1886, já no século XVII, né?
estabelece os fundamentos que chamamos hoje de mecânica clássica. Estabeleceu leis fundamentais que receberam seu nome, a qual estuda os movimentos com a preocupação das suas causas. A esta parte didática da mecânica chamamos de dinâmica. Um dos conceitos fundamentais para compreendermos a dinâmica é o de força. Depois eu vou até postar um material à parte aqui, falando sobre os tipos de força, que é o agente físico capaz de modificar o estado de movimento ou repouso de um corpo, ou até mesmo deformá-lo. A unidade do Sistema Internacional de Unidades é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Ou Newton, nós já abordamos esse quilogramas metros por segundo ao quadrado quando nós fizemos lá aquela abordagem de unidade básica. Porque, vou só adiantar um pouquinho, da onde que aparece esse quilograma metro por segundo ao quadrado? Nós podemos ver que o princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton, eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Aí a unidade de massa... Tá, deixa eu só parar aqui para aceitar o outro colega. Muito bem, voltando aqui, a unidade no sistema internacional, né? Recapitulando. Aí nós temos que a força resultante é igual à massa, é o produto da massa vezes a aceleração. Então, aquela unidade do SI de massa, a gente vai usar quilograma. E a aceleração, a nossa aceleração está em metros por segundo ao quadrado, aí por isso que apareceu aqui, metros por segundo ao quadrado. Ou newtons, né? Seria essa a nossa... Mais fácil colocar newton do que quilograma metro por segundo ao quadrado. Mas sempre que a gente vê newton, né, essa unidade de força aqui, aí isso aqui tem que estar subentendido. Porém, às vezes são estudadas unidades no CGS ou DINA, que corresponde a 1 grama por centímetros por segundo ao quadrado. Ou quilograma força, mas isso aqui é muito difícil acontecer. Eu, sinceramente, né, nas questões aí que você faz aí para concurso, eu nunca vi, pode aparecer. Aí que também, se porventura vier aparecer, sempre ele vai formatar uma igualdade, 1 kgf, que é o quilograma força, né? É igual a 9,8 newtons, e 1 newtons é igual a 10 elevado à quinta dinas. Tá. A notação científica aqui aparecendo para nós, ó, 10 elevado à quinta. Ou seja, na verdade, isso aqui é 1, né, vezes 10 elevado à quinta. É muito comum confundirmos a grandeza massa, tá, pessoal? Isso aqui acontece muito, muito no nosso dia a dia. É muito comum confundirmos a grandeza massa com a grandeza peso. Quando nós vamos usar uma balança em uma farmácia, normalmente dizemos que vamos... Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém pedindo para participar. Não, não tem.
Tá, recapitulando. É muito comum confundirmos a grandeza massa com a grandeza peso. Quando nós vamos usar uma balança em uma farmácia, normalmente dizemos que vamos medir o nosso peso. Raramente alguém fala que vai pedir a massa. É que vai medir a massa, quer dizer, né? Eu, principalmente, eu nunca vi. Vamos medir o nosso peso. Quando queremos, na verdade, medir a nossa massa. Parece confuso, não? Vamos, então, tentar facilitar. A massa... O que é a massa? A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. E a medida no SI em quilogramas. Já o peso é a ação que a força de campo, tá, pessoal? É a ação que a força de campo, ou seja, a gravidade que os corpos celestes têm sobre os objetos. E a medida no SI é o Newton. Ou seja, ó, o peso, que é a ação de uma força de campo. Aí, mais para frente, nós vamos estudar o que seria essa força de campo e alguns exemplos de força de campo. Né? A gravidade que os corpos celestes têm sobre os objetos. E a medida no SI é em newtons. Né? As forças podem ser de contato ou em campo. Aí, voltando aqui, pessoal, na verdade, o que é essa minha força-peso? Na verdade, essa força-peso, né, é uma força de campo que significa dizer o seguinte. Por exemplo, imagine um corpo suspenso aí próximo à superfície da Terra. Né? Ou seja, na bem da verdade, existe uma força de interação entre esse corpo, né, suspenso, né, próximo à superfície da Terra, ou seja, então eu tenho uma massa desse objeto. E também eu tenho uma massa gigantesca da Terra em relação ao objeto. Então, esses dois objetos, vai existir essa força de interação aí. Ou seja, na bem da verdade, o que acontece, esse objeto suspenso próximo à superfície da Terra, né, ele está tentando atrair a Terra. Né? Assim como a Terra também, ela está atraindo esse objeto. Então, nessa disputa aí entre um objeto de uma massa muito, muito pequena em relação à Terra, então quem vai ganhar essa disputa aí, eu acho que vai ser a Terra. Nesse caso, o objeto cai, ou seja, ele é atraído para o centro da Terra, nesse caso. Ou seja, porque a massa da Terra em relação ao objeto é muito grande. Né? Então, ou seja, mais ou menos essa força-peso aí é o quê? É a força de atração, né, que é a força de campo, que os corpos celestes têm sobre os objetos. E a medida é o SI em newtons. Então, sempre que a gente ouvir falar em peso, força-peso, né, na verdade, está acontecendo isso aí, é uma força de atração entre dois corpos. Né, e sempre quem vai ganhar essa disputa é o corpo que tem a massa maior. Na frente, mais para frente aqui, deixa eu adiantar. Então, olha só, uma coisa que tem que ficar sempre bem assim, a gente tem que distinguir bem isso aqui. Quando ele fala em massa, massa é a quantidade de matéria, né, que o corpo possui. Muito bem. Na bem da verdade também, a gente vê muito escrito isso aqui, que a massa é a medida da inércia. Ou seja, quanto maior massa, maior inércia. Por exemplo, suponhamos que tem, sei lá, um ônibus parado e uma bicicleta parada. Né? É mais fácil a gente mover a bicicleta do que mover um ônibus, porque o ônibus ele tem bem mais massa do que a bicicleta. Então, olha só, aí fala que massa é a medida da inércia, né? Que é um dos princípios da primeira lei, que fala o seguinte, é a tendência que possui os corpos de manter o estado de repouso ou em movimento. A gente fala que é a medida da inércia. Ou seja, então, quanto maior massa, maior inércia. Ou seja, maior dificuldade que você tem
de colocar esse corpo em movimento, e também, de outra maneira, também é bem mais difícil você fazer com que um corpo de muita inércia ou muita massa, ele, uma vez em movimento, para que você consiga pará-lo também, vai ser bem mais difícil, né? Então, é bem mais fácil você movimentar um corpo de menor massa ou menor inércia, e, por sua vez, também é bem mais fácil você parar um corpo que tem menor massa do que um corpo que tem maior massa, ou seja, maior inércia. Então, é uma coisa que tem que sempre andar junto também. O que é massa? Massa é a medida da inércia. Tá. As forças, elas podem ser de contato ou de campo. Por exemplo, né, a força de contato, né, o próprio nome já diz, a força de contato. É a força que aplicamos a um corpo quando o empurramos. Um exemplo aqui, se vocês até quiserem anotar aí, força de atrito, né, que seria uma força de contato. Outra força que a gente pode também exemplificar isso aqui, essa força de contato, é uma força de tração. Por exemplo, você, sei lá, tem um corpo num plano e você amarra uma corda e você vai tentar tracionar esse corpo através dessa força, aliás, através dessa corda. Ou seja, também seria um exemplo de força de contato. A força elástica, que é aquela famosa lei de Newton, né? A lei de Hooke, quer dizer, a força é igual a kx. Então, na verdade, aquilo também é um outro exemplo de uma força de contato, a força elástica. Muito bem. E o que vem a ser, então, essa minha força de contato, né? A força de contato é uma força de atração a esses dois corpos, sente o efeito físico, porém eles não têm nenhum contato, não tem nenhum contato entre eles. O exemplo que eu tinha colocado aí, por exemplo, se você suspender uma pedra, né, a uma distância qualquer próxima à superfície da Terra, quando você solta, ela vai vir a cair, né? Na bem da verdade, pessoal, quando ela começa lá a cair, ela também está meio que atraindo a Terra, só que a Terra não vai, porque ela é bem maior do que essa pedra, né? Então, o que vai acontecer é que a pedra vai ser atraída pela Terra, que é a força peso dessa pedra. É um exemplo de força de campo. Outros exemplos de força de campo também que a gente vai estudar lá na eletromagnetismo é a força elétrica, a força magnética. E, na bem da verdade, essas forças de contato aí são 4 forças de contato que existem na natureza. Eu não vou aí muito me aprofundar nesse assunto, porque eu não sei quem for fazer uma ciências exatas futuramente vai estudar essas forças de campo, mas na íntegra. Eu vou só simplesmente exemplificar aqui a força peso, a força forte, a força fraca e a força de atração colombiana. São essas 4 forças de contato que existem, aliás, de campo, que existe na natureza. Só para aguçar um pouquinho a curiosidade aí dos ouvintes. Né? Quem já concluiu aí o 3º ano, essa força elétrica é aquela famosa força elétrica igual a K, aquela constante do meio, vezes Q1, Q2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Tá vendo? Olha só, existe aí aparece essa distância, que é essa minha força de campo. São as mais vistas aí, a força magnética, a força elétrica e a força peso, né? Muito bem. Agora vamos ver aqui as situações em equilíbrio. Dizemos que um corpo está em equilíbrio quando a resultante das forças que agem no mesmo é nula. Aí, olha só, existe aqui 2 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio
é o equilíbrio dinâmico. Então, olha só, quando não há movimento, situação de repouso, ou equilíbrio dinâmico, quando há um movimento, né? Agora, olha só, qual é o exemplo de equilíbrio dinâmico? Né? É até meio estranho falar, né? Primeiro, a gente fala, quando o corpo está em equilíbrio, quando a ação de quando a força de resultante que atua sobre esse corpo é igual a zero, ou seja, o corpo está em equilíbrio, mas existe dois tipos de equilíbrio. Uma situação de repouso, ou seja, o corpo está parado, né? Ou quando ele está em movimento. Quando ele está em movimento, o quê? Quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se você desconsiderar que todas as forças que atuam sobre esse corpo de movimento retilíneo uniforme, a resultante de todas as forças que atuam sobre ele, se ele for igual a zero, ou seja, permanentemente, esse corpo ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nada vai impedir que esse corpo venha a parar. Né? Ou seja, todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero. Então, ele vai ficar perenemente, para sempre, permanentemente, em movimento retilíneo uniforme, onde a resultante de força é nula e a velocidade é constante. Aí, pessoal, só para a gente voltar aqui um pouquinho lá no movimento retilíneo uniformemente variado, pode ver que naquele caso lá, aquelas funções horárias, sempre vai aparecer uma aceleração diferente de zero. Depois vocês fazem uma revisão aí sobre aquelas funções horárias, no caso do movimento retilíneo uniforme variado. Sempre vai aparecer a aceleração, né? Aí, logo mais na frente, a gente vai ver que o princípio fundamental da dinâmica é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bom, se a minha aceleração é igual a zero, né, então a minha força resultante ela também vai ser igual a zero. Logo, esse movimento ele não é acelerado, ele passa a ser um movimento uniforme. Só para a gente pegar mais exemplos aí que nós já estudamos lá no passado, que a gente já começa a ficar aqui um pouquinho mais esperto. Então, muito bem, deixa eu reiterar aqui. Então, olha só, vemos lá nas funções horárias do movimento retilíneo uniforme variado, que sempre vai aparecer aceleração. Aqui no nosso MRU não aparece aceleração, né? Ele não aparece aceleração, então a força resultante que atua sobre esse corpo, ele vai ser igual a zero. Justamente, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Uma vez a aceleração sendo igual a zero, então a força resultante é igual a zero. Então, esse corpo ele pode estar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, ou seja, movimento retilíneo uniforme. A resultante de força é nula, e no MRU aqui, a gente relembrando, a velocidade ela é sempre constante. Muito bem. Agora vamos chegar aqui na primeira lei de Newton. A inércia é a propriedade comum a todos os corpos materiais, mediante a qual eles tendem a manter o seu estado de movimento ou de repouso. Beleza. Então, vamos lá. Massa, o que é massa? Massa é a medida da inércia, que é a propriedade comum a todos os corpos materiais, mediante a qual eles tendem a manter o seu estado de movimento ou de repouso. Agora, vamos partir de um princípio. Massa é a medida da inércia. O que é a inércia? É a dificuldade que você tem em movimentar ou parar um corpo. Muito bem. Então, maior massa, maior inércia. Então, olha só. Eles tendem... Então, para você romper essa tendência de um corpo aqui, ou seja, sair do seu movimento de repouso,
né? Então, ele é meio que proporcional a essa massa. A maior massa, ou seja, maior dificuldade que você tem de movimentá-lo ou tentar parar esse corpo. Tá. Um corpo livre de ação de forças permanece em repouso, se já estiver em repouso, ou em movimento, retilíneo uniforme, se já estiver em movimento. A inércia já havia sido descoberta por Galileu Galilei, porém esse acreditava erroneamente que para um corpo manter-se em movimento era necessário a aplicação contínua de uma força. Que Newton mostrou que um corpo em movimento retilíneo uniforme mantém o seu movimento sem a necessidade de uma aplicação contínua de uma força. Né? Só para a gente lembrar aqui, pessoal, falando um pouquinho aqui de história da física, o ano da morte de Galileu, né, que é um grande gênio aí da física, coincidiu com o ano de nascimento de Isaac Newton. Tá. Muito bem. A segunda lei de Newton, né? Essa segunda lei de Newton aqui, a gente pode também ver em muitos livros aí, que é o princípio fundamental da dinâmica. Segunda lei de Newton. Mas o que ocorre se a resultante de um corpo não for nula? Né? O que ocorrerá? O que ocorrerá com a sua velocidade? Né? Nós já vimos aqui que em movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é o quê? A velocidade é constante. Tá. Newton verificou que se um corpo não tiver resultante nula, o mesmo terá um movimento variado, sendo que a massa é inversamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. E a resultante das forças será diretamente proporcional. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Newton verificou que se um corpo não tiver resultante nula, o mesmo terá um movimento variado, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado. Quando a gente percebe lá nas equações, nas funções horárias, do movimento retilíneo uniforme variado, que sempre vai aparecer aceleração. E também isso nos denota que a nossa velocidade ela vai deixar de ser constante, né? Então aqui, sendo que a massa é inversamente proporcional. Beleza, se eu pegar aqui, a minha massa e isolar, se eu colocar aqui, massa é igual a força resultante sobre a aceleração. Isso que ele quer dizer que ela é inversamente proporcional, ou seja, então eu aumentando a minha... Aliás, né, se eu isolar aqui a minha aceleração e colocar aqui a massa sobre a força resultante. Então, ela é inversamente proporcional, ou seja, vai aumentando. Se eu aumentar a massa, diminui a aceleração. E inversamente, se eu diminuir a massa, eu aumento a aceleração. Aquilo quer dizer que é inversamente proporcional. A aceleração adquirida pelo corpo. E a resultante das forças será diretamente proporcional, ou seja, por que a resultante das forças será diretamente proporcional? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu aumentar a massa, eu aumento a minha força resultante. Se eu diminuir a massa, eu diminuo a minha força resultante. Isso que ele quer dizer que é diretamente proporcional. Esta é denominada o princípio fundamental da dinâmica, ou a nossa famosa aí, segunda lei de Newton, né? Aí eu tenho aqui, a unidade de força é Newton, que é aquele que nós vemos lá anteriormente, que é massa, é quilograma vezes m sobre s ao quadrado.
né, a massa em quilos e a aceleração metros por segundo ao quadrado. A unidade de força no SI é o Newton. Beleza. Agora vamos ver aqui a nossa terceira lei de Newton, ou lei, né, ou lei da ação e reação. Aí ele fala aqui que toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade, né? Aquela mesma intensidade é a mesma coisa que eu dizer com o mesmo módulo, tá, pessoal? Mesmo módulo ou magnitude também são palavras aí sinônimas. Mesma direção e sentidos contrários, né? Sempre que imprimimos uma força a um corpo, né, esse imprime sobre nós uma força de igual intensidade, ou seja, de igual módulo ou de igual magnitude. Isso podemos verificar no caso de duas pessoas em pé, usando patins, né, estão em repouso em relação ao solo. Inicialmente, tá, pessoal? Ó, inicialmente, uma delas empurra a outra. Não somente a que empurrou se movimenta, mas a outra também se movimenta com a mesma intensidade, porém, em sentidos contrários à primeira. Eu não sei se tem esse exemplo aqui, mas um exemplo prático aí que a gente pode até tentar fazer em casa, né? Claro que vocês não vão usar de uma força muito grande. Por exemplo, se você empurrar uma parede, né, da maneira que você vai tentando empurrá-la, pode perceber que a nossa mão começa a doer. Por quê? Você está aumentando a força que você está aplicando sobre a parede, a parede ela vai reagir, né? Ela vai reagir a essa força que você está aplicando. E logo a sua mão que vai sofrer essa reação, de tanto que ela começa a doer. Ou seja, ela começa a praticar uma ação, né, de empurrar a parede começa a reagir, né? E, ou seja, logo quem que vai doer? A sua mão que vai doer, né? Ou seja, então ela está sofrendo uma reação. A parede vai reagir, porém a sua mão que está praticando a ação que vai sofrer uma reação, ou seja, da parede também empurrando a sua mão. Isso aí é um exemplo prático, né? Beleza, ó. Um foguete movimentando-se no espaço, né? O motor expulsa um gás, ação, e o gás expelido empurra o foguete, a reação. Tá. Um barco a remo. O remo empurra a água para trás, né? E a força de reação da água empurra o barco para frente. Tá. Operação e reação representam a interação entre os corpos, sendo que uma é aplicada em um corpo e a outra aplicada no outro corpo. Tem sempre a mesma direção, né? Ou seja, ó, módulo, ela tem sempre o mesmo módulo, e também tem sempre a mesma direção, né? Ela própria ou sua componente. E sentidos contrários, com a mesma intensidade de forças, ou a mesma intensidade ou mesmo módulo de força. Ela ou sua componente, ou sua componente. Muito bem. Peso de um corpo. Em decorrência da segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, podemos calcular a força-peso de um corpo que é dada pela expressão. Quem é a nossa força-peso? Né? A nossa força-peso significa dizer que a Terra atraindo este corpo, que é igual à massa desse corpo, vezes, mas não é força,
não é massa vezes aceleração, aqui ele substitui o A por G. Agora, quem é esse G? Né? O peso, força de atração. A Terra está atraindo o corpo, né? Que a unidade é Newton, a massa em quilograma, e G é a aceleração da gravidade. Ah, mas não é massa vezes aceleração? Beleza. Quem que é o G? Aceleração da gravidade local. E é bom lembrar também, pessoal, que quando a gente for estudar lá as leis de Kepler, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que esse G aqui, né, essa aceleração da gravidade, a massa, né, se esse corpo aqui não estiver viajando aí a uma velocidade próxima à velocidade da luz, essa massa ela é constante. Tá, pessoal? Em física moderna, você já vai chegar à conclusão que massa ela não é constante. Mas isso aqui é para um caso de um outro estudo, né? A gente está estudando aqui a física clássica, né? E essa minha G aceleração aqui, próxima aqui à superfície do nosso planeta Terra, é aquele 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Ou seja, aproximada aí, a maioria dos livros coloca 10 metros por segundo ao quadrado. E essa, pessoal, a massa ela é constante para a física, para o estudo da física clássica. E essa minha aceleração da gravidade, ela vai variar de planeta para planeta, porque nesse caso aqui, né, pode ser o caso da planeta, o satélite natural, a Lua, né, por ele ter menor massa, a Lua ter menor massa, por exemplo, um corpo próximo lá à superfície lunar. Também, essa minha força-peso da Lua traindo o corpo é massa vezes aceleração. Só que lá, nesse caso, esse G, não vai ser o G próximo à superfície da Terra. Né? Isso aqui, ó, aí vai depender do planeta que está sendo estudado. Ou, no caso, quem são os corpos que estão sendo atraídos? Né? Um corpo, beleza. Né? Se ele estiver próximo de um planeta A, B, C ou próximo à Lua, então esse G aqui, ó, ele vai mudar. Mas, para o nosso caso aqui da Terra, é próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu não me engano, eu acho que próximo à superfície da Lua, esse G aqui é 1/10 da gravidade aqui próximo à superfície da Terra, ou seja, próximo à Lua, esse G é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Se eu não me engano, tá, pessoal? Eu acho que é isso aí mesmo. Tem que rever. Tá, aí voltando aqui. Ah, peraí. Eu pulei aqui, ó. Então, muito bem, ó. Eu tenho esse meu corpo, né, sobre uma superfície. Essa pode ser a superfície de uma mesa, né? Então, olha só, aqui, nesse caso, eu tenho duas forças. A minha força de campo, que é a minha força-peso, né? Que ela é sempre perpendicular a esse plano, ou seja, perpendicular, o que que é? Ela forma um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, ela é normal, né? Faz 90 graus e também, né, ela é perpendicular, ou seja, faz esse ângulo aqui de 90 graus. Então, essa minha força-peso aqui é uma força de campo. Essa minha força normal, né? Essa minha força normal já é uma força de contato. Ou seja, o que vem ser essa força de contato? Esse meu bloco, ele empurra essa superfície da mesa, né? E, de igual maneira, essa minha mesa, ela está empurrando esse corpo, ou seja, ela está reagindo, né? Então, essa aqui é a minha força normal, que é um exemplo de força de contato. Ou seja, o corpo empurra a mesa, logo a mesa, essa superfíciezinha aqui, ela tenta expulsar esse corpo, né? Força de contato. Então, ela tem o mesmo módulo, né?
ela tem a mesma direção, nesse caso aqui, vertical, mas o sentido é oposto. Enquanto esse corpo aqui, esse bloco, está empurrando a mesa, ou seja, no sentido de cima para baixo, a mesa irá empurrá-la, ou seja, ela vai reagir, né? Ação e reação, ela vai reagir, né? A ação desse bloco tentando expulsá-lo. Ou seja, então, na verdade, ela tem o mesmo módulo, ela também tem a mesma direção vertical, porém o sentido aqui é invertido, ou seja, está de baixo para cima, né? Fazendo a observação mais aprofundada dessa minha força pisa aqui. Ou seja, suponhamos que a superfície da Terra está próxima à superfície da Terra. Ou seja, bem da verdade, esse meu bloco ele também está puxando a Terra. Né? Ou seja, a Terra vai reagir e vai também puxar esse bloco. Né? Só que entre eles não existe contato. Entre o bloco e a superfície da Terra aqui, não existe contato, que é a nossa chamada força de campo. Ou seja, o bloco puxa a Terra também, por sua vez, que ela não é boba, né? Opa, também vou puxar o bloco, né? Então, essa é a minha força-peso, a força de atração, ou seja, a Terra atraindo esse corpo. Né? Aquela velha história, mas por que a Terra não se move? É claro, né? A massa da Terra em relação a esse corpo, ela é infinitamente maior. Porém, ela vai ficar paradinha lá na dela. Beleza, pessoal? Agora vamos ver aqui, ó, né, outros exemplos de força de contato. Né? Essa aqui só destrinchando aqui, tá, pessoal? Olha só. Pode ver que esse meu plano aqui, né, esse meu plano, ele faz um ângulozinho alfa aqui, ó, com a minha horizontal. Então, olha só, essa minha força normal, né? Esse normal aqui, pessoal, sempre que a gente estiver fazendo estudo da física, uma força é normal. Normal também, ele sempre remete a essa condição de perpendicularidade aqui, ó. Ou seja, essa minha força normal, ela é sempre perpendicular ao plano de contato, ou plano de apoio, né? Pode ver aqui, ó, é como se eu tenho aqui essa minha força peso aqui, um peso PY, né? Que é P vezes seno de θ, e essa minha força peso aqui, ó, ou seja, ela está sempre apontando para o centro da Terra, como se a Terra estivesse aqui embaixo. Então, a minha força peso, ela sempre aponta, independente da posição aqui do corpo, ela sempre aponta para o centro da Terra. Né? Ao passo que essa minha força normal, quem que é essa minha força normal? É uma força de contato, né? É uma força de contato entre o corpo e esse plano, e ela sempre vai ser normal, ou seja, ela sempre vai ser aqui perpendicular, né? Ou acho que é transversal que chama, né? Ou seja, ela faz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a deformação elástica. Uma mola, quando é aplicada uma força sobre a mesma, se deforma, podendo ser essa deformação temporária ou permanente. No caso de uma deformação temporária, ela é chamada elástica. Né? Para isso aqui, no caso, apenas, pessoal, para uma deformação temporária. Ela é chamada força elástica, que obedece à lei de Hooke, que é dada pela expressão F, né? Quem que é esse meu F? F é igual a Kx. A gente pode pegar aqui, pessoal, eu tenho até mania de falar aqui, essa deformação, né? Essa deformação temporária, ou se eu não me engano também é uma deformação elástica. Você pode pegar aqui um exemplo prático, né? Você pega um plástico, uma tirazinha de plástico, você aplica entre ele uma pequena força. Você pode ver que você puxa um pouquinho, ele volta.
ou seja, ele está sofrendo ainda uma deformação temporária. Agora, se você for puxar muito, você pode ver que uma parte dele, né, essa tirazinha, se for uma tira paralela, ela vai sofrer uma deformação. É como ela vai fazer, ela vai dar vai acontecer um estrangulamento nessa tira plástica. Aí pode ver que ela não volta mais. Ou seja, ele rompeu esse limite dessa deformação temporária, ou seja, ele não vai voltar a ser o que era antes. Então, ele não obedece essa lei aqui, tá, pessoal? Não obedece à lei de Hooke. Ou seja, a lei de Hooke obedece quando a deformação for uma deformação temporária. Ou seja, você estica uma mola e ela volta, estica e ela volta. Se a partir do momento que você esticar, se a força for muito grande, ela não voltar mais, ou seja, você rompeu essa deformação elástica. Aí ela deixa de obedecer à lei de Hooke. Muito bem. Então, eu tenho que esse meu F, a força elástica, é igual a Kx, tá? A K é a constante elástica da mola. O que vem dizer essa constante elástica? K. Esse K aqui, ele é diretamente proporcional a essa minha força elástica. Porque quanto maior for a rigidez dessa mola, né, ou seja, quanto mais difícil ela for de causar uma deformação temporária, né, maior venha a ser esse valor desse K. Ele está relacionado à rigidez da mola, ou seja, maior rigidez, né, maior dificuldade de você provocar uma deformação temporária nessa mola, maior vai ser esse K. E X é a deformação da mola, né? O valor constante K é uma característica própria de cada mola, dependendo da sua constituição, formato, número de espiras, número de voltas, né? Também eu acho que também o material que ele é feito também é meio que preponderante, tem que ser levado em consideração, né? A força centrípeta, nós já estudamos a nossa força centrípeta, né, na aula passada, fizemos aí alguns exercícios, né? O que vem a ser essa força centrípeta? É a designação dada a uma força, a qualquer força que mantém o corpo em uma trajetória curvilínea. Então, se esse meu corpo estiver em uma trajetória curvilínea, lembra exemplo lá de uma hélice do ventilador, nele atua uma força centrípeta. Então, essa força centrípeta aqui, ela é responsável por estar sempre mudando essa direção desse corpo, ou seja, ele está em trajetória curvilínea, né? E a direção dele está sendo mudada constantemente. Aí vem aqui o exemplo, força gravitacional, né? Essa força gravitacional que mantém o nosso satélite em órbita, né? Que é uma força não é de contato, é uma força de campo, né? Que mantém o satélite em órbita. Tem um exercício muito bom aí, tá, pessoal? Do Enem Mas aí já tem que aprofundar um pouquinho naquelas leis de Kepler. É uma questão de 2009. Tá, então, né, para corpos celestes, né? Isso aqui, pessoal, essa força gravitacional, ela também a gente não precisa ficar limitado a apenas satélites sem órbita, não, né? Ou seja, existem os satélites artificiais, né, que a gente está sempre vendo aí, Estados Unidos, Rússia mandando satélite lá para a Lua, China, né, aquela nave espacial internacional, ou seja, ela está em órbita ali no entorno da Terra, ela está em movimento circular uniforme. Quando a gente chegar lá nas leis de Kepler, vai aprofundar mais um pouquinho isso aqui, né? E também, pessoal, por exemplo, se a gente pegar o nosso sistema solar aí, né, pegar a Terra de exemplo, você vê a Terra, né, existe uma força gravitacional entre a Terra
e a estrela maior, que é o Sol, né? Ou seja, o que mantém ele ali fazendo aquela trajetória elíptica no entorno do Sol. Ou seja, a Terra está em movimento circular uniforme, ou seja, no entorno ali do Sol. Existe uma força gravitacional entre Sol e Terra, né? A força de atrito, né, que mantém um carro fazendo uma curva. Lembrando do movimento circular, a aceleração centrípeta é, né, já estudamos, a v ao quadrado sobre r, que é igual a massa vezes a minha aceleração. Aí fazendo aquelas substituiçõezinhas aqui, que nós já fizemos lá na aula passada, massa que é igual a v ao quadrado sobre r. O que eu fiz aqui? Ó, força resultante, né, massa vezes aceleração. Eu peguei essa minha aceleração aqui e substituí por isso aqui, ó, v ao quadrado sobre r. Né? Isso aqui, pessoal, eu não vou falar muito. Mas pode falar que é um tema corriqueiro aí, faz parte do nosso cotidiano. Você já deve ter ouvido falar no termo centrífuga, né? Então, existe uma força centrífuga? Existe sim, mas não é a mesma coisa de força centrípeta. Tá vendo, pessoal? Só as palavras aí, que são palavras aí, são parônimas, né? Semelhantes na forma e na escrita, na grafia. Ó, centrífuga, centrípeta, são bem parecidas aí. Existe sim, mas não é a mesma coisa de força centrípeta. A força centrífuga é uma força que aparece somente dentro dos corpos. Né? Como é que a gente pode entender bem isso aqui? Ó? Somente dentro dos corpos, em movimento circular. Né? Para que a terceira lei de Newton seja válida, portanto, ela não existe se nós observarmos o movimento de fora. Né? Ou seja, suponhamos que você, não, igual, por exemplo, um estágio final de uma lavagem de roupa em uma máquina. Né? O estágio final, vou centrifugar agora. Ou seja, então essa força centrífuga, ela existe apenas dentro do corpo que está ali na máquina. Ou seja, a intenção aqui é fazer com que você expulse as gotículas de água que ainda estão ali retidas na roupa úmida, né? Você quer secar ela de uma maneira mais rápida. Você começa a tirar a água desse corpo, ou seja, você coloca ele para rotacionar e dentro desse corpo, que está falando o texto aqui, vai aparecer essa força centrífuga. Né? Portanto, ela não existe se nós observarmos o movimento de fora. Teríamos sim que nos transportarmos para o local do corpo se movendo para vermos a força centrífuga. A designação de centrifugar das máquinas de lavar está correta com relação, né, com relação às roupas que estão grudadas às paredes durante a mesma. Isso aqui também, pessoal, a gente pode observar, por exemplo, né, a maioria dos acidentes aí automobilísticos, principalmente aí de Fórmula 1, Fórmula Indy, a maioria dos acidentes ali ele acontece em uma curva, ou seja, o cara vai fazer uma curvazinha lá, né, em algum momento vai aparecer, no caso, para o piloto, né, vai aparecer essa força centrífuga apenas para ele, não para a gente que está assistindo. Né? Isso aí a gente pode observar quando você está no interior de um carro, se o cara estiver numa velocidade meio não tão desprezível, né, ao fazer uma curva, você parece que sente que algo está tentando te expulsar, apenas você sente. Quem está observando, por exemplo, quem está na beirada lá da estrada, não vai perceber essa força. Né? O que ele explica muito bem aqui, ó. Portanto, ela não existe se nós observarmos o movimento de fora. Teríamos sim que nos transportarmos para um local do corpo, se movendo para vermos a força centrífuga.
A designação de centrifugar das máquinas de lavar está correta, com relação, tá, pessoal? Com relação às roupas ali em seu interior, que estão grudadas às paredes durante a mesma, ou seja, durante aquele sentido lá de rotação. Aqui, pessoal, essa apostila aqui, ela tem várias questões aqui dos antigos vestibulares, que não muda muito, né? Às vezes a gente fica muito assim, não sei, retido, limitado a Enem, mas ainda existe vestibular, né? Vestibular da UERJ, vestibular das universidades estaduais de modo geral, da FUVEST, o famoso vestibular da FUVEST. Aí tem até algumas questões aqui que ela parece que a pessoa tem que fazer mais cálculo, né? Mas vamos pegar aqui um exemplo de questões de Enem. Deixa eu postar aqui agora, vou tirar esse material e vou postar um outro aqui. Aqui. Aqui no início aqui, olha só, né? Eu tentei explicar um pouquinho aqui, mas em outras palavras, mas é próximo lá daquele texto da apostila. Né? Ele fala que as forças de contato, como o próprio nome define, são aquelas em que ocorre um contato direto entre as superfícies dos corpos que estão interagindo, por exemplo, força normal, força de atrito, né? Ou entre o elemento que aplica a força, fio, barra rígida, né? E o corpo que a recebe. As forças de campo, o que vem a ser essas forças de campo? Atuam sem um contato direto, como resultado da existência de um corpo. Uma região do espaço onde efeitos físicos específicos se fazem sentir, por exemplo, força-peso, força elétrica, força magnética. Aqui eu até postei aqui também um mapa mental, né? Aí ele fala, ó, princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração, força resultante, massa, aceleração, né? Tá tudo direitinho aqui, ó, aceleração, variação da velocidade sobre variação do tempo. Nós já vimos isso aqui lá na cinemática. Tipos de forças, né? Ó, contato, força de tração, né? Por exemplo, um fio puxando um bloco. Está existindo a tração. A força normal, que ela é perpendicular, a força elástica, que é aquele Kx, né? Distância, peso, elétrica, magnética. Existe uma distância entre eles. Força-peso, força de atração gravitacional. Gravidade, né? Aqui, ó, só para a gente pegar esse arco aqui, esse pequeno arco aqui da Terra, né? Aí você tem a força-peso, ou seja, você tem uma distância entre um corpo aqui estudo e a superfície terrestre, né? Que é próxima aí de 9,8 metros por segundo quadrado, né? Aí tem aqui, ó, tudo isso aqui, tá, pessoal? Tá dentro da segunda lei. A normal, né, reação à compressão, ou seja, ó, perpendicular aqui ao nosso corpo. Agora suponhamos aqui, ó, aqui tudo bem, esse plano aqui está na horizontal, esse plano aqui está inclinado. A força normal, ó lá, ela é perpendicular ao plano de apoio, né? Força de tração, força exercida por cabos ou cordas, né? Tem aqui um esquemazinho aqui, uma montagem, uma carretilhazinha, um pesozinho, alguém puxando esse peso, tá? E, ou seja, esse mapa mental aqui eu acho bem legal. Agora aqui, pessoal, ó, olha só, esse exercício aqui já é um exercício mais teórico, né?
Mas o Enem ele não trabalha só com exercício teórico, não. Mais abaixo aqui, ó, né, eu peguei essa questão aqui da UERJ de 2018, para quem for prestar o vestibular da UERJ, né, olha só, ele é muito... Não, esse aqui não, é esse aqui, ó. Não é bem esse aqui, não. Esse da UFRJ, aqui de 2002. Olha só, o próprio desenho, que coisa que vai diferir esse desenho aqui, que essa montagem aqui está meio que na vertical. Mas olha só, a questão de 2002, talvez vocês não eram nem nascidos ainda, olha só, a figura abaixo mostra um sistema constituído. Mas eu não vou resolver ele agora não, vou resolver na próxima aula, só para aguçar um pouquinho aqui a nossa curiosidade. Aí, olha só, aí veio o Enem de 2016. Olha só como é que o texto ele é gigantesco em relação ao nosso texto aqui da UFRJ. Né, que o vestibular, eu reitero, tá, pessoal? Ele existe ainda. Né? Aí ele fala aqui o seguinte, ó, ele dá um texto bem grande, grande, grande. Olha só o desenho que ele está falando aqui. Ó. Então, a maneira que tem de resolver esse exercício é exatamente a questão anterior. Só que um é o vestibular da UFRJ e o outro é do vestibular, acho que é um vestibular, né, do Enem. Tá? E aí a gente vai tentar fazer isso aqui na aula passada. Aliás, na próxima aula. Esse aqui, ó, consegue resolver aqui, que ele é bem teórico. Olha só. Posso pegar vários exercícios, tem muito exercício parecido com esse aqui, tá? Aí ele fala o seguinte, ó. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para deslocar-se sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Ou seja, ó, a força de atrito, ou seja, o chão está exercendo uma força nos pés dessa pessoa aqui em questão. Ó, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Olha só. Então, a força de atrito, ela é sempre paralela ao plano. Beleza? A gente tem que partir por aí, ó. Então, a força de atrito, ela é sempre paralela ao plano, né? Ou seja, a pessoa, né? Vamos ver aí no nosso dia a dia, a gente está caminhando dentro de casa ou na rua, né? Na verdade, o que significa? Entre uma passada e outra, né? Na verdade, o que você faz com a superfície, no caso ali dos seus pés, né? Ou do seu calçado, tênis, chinelo, né? Então, na verdade, quando você dá uma passada, o que está acontecendo? Né? Na bem da verdade, o que está acontecendo é que você está empurrando o nosso corpo gigantesco, que é a Terra. Né? Você, por exemplo, você está querendo andar para frente, é como se você estivesse empurrando a Terra para trás, ou seja, a direção, a direção ela é horizontal, porém os sentidos que são opostos. Então, quando você está tentando ir para frente, o que você vai fazer? Eu vou empurrar a Terra para trás, aonde vai aparecer essa força de atrito. Agora, imagine se você tiver numa superfície hiper, super muito lisa, né, que vai acontecer? Você vai empurrar essa superfície lisa, né, para trás, só que como essa superfície é lisa, o atrito é quase que desprezível, você não vai conseguir caminhar. Né? Como você vai, a gente fala assim, o cara patinou, ou seja, ele deslizou. Porque esse atrito, ele vai existir, porém, muito, muito, muito pequeno, é quase que desprezível. Né? Aí você não vai conseguir andar. Agora, já que essa superfície ele fala que ele está conseguindo subir, né? Então existe essa força de atrito. Ou seja, entre o pé da pessoa e a superfície de contato, existe uma rugosidade. Né? Então, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está empurrando essa superfície
Por que eu falei a terra? A superfície está sobre a terra, né? Então, ele está tentando empurrar a terra para trás. Aí, o que vai fazer? Ele está fazendo uma ação. Qual é a ação que ele está fazendo? Ele está empurrando através da força de atrito a terra para trás. Por outro lado, a terra, o que ela vai fazer? Ó, a ação, a pessoa está praticando uma ação e a reação é a terra. O que a terra vai fazer? Bom, se o carinha me empurrou para trás, eu vou empurrá-lo para frente. É o que está acontecendo aqui. É a força, no caso de atrito, quando a gente está se deslocando em uma superfície qualquer, seja ela inclinada ou horizontal, né? Aí ele pergunta, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionado no texto? Em relação a essa pessoa, tá, pessoal? Aí, ou seja, a força de atrito eu sei que ela é paralela. Bom, a assertativa B, ele fala que é paralela ao plano, e a assertativa C também, ela fala que é paralelo ao plano, né? Aqui também ele fala que o plano aqui é vertical. Ó, uma pessoa necessita de uma força de atrito em seus pés para deslocá-lo sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa, né? Vamos partir do princípio que essa rampa ela tem uma certa inclinação, né? Em linha reta será auxiliada pela força de atrito. Na bem da verdade, está acontecendo. O que está impulsionando essa pessoa é a força de atrito. Ou seja, ela está empurrando a rampa para trás, que por sua vez essa rampa está fixa na superfície terrestre. Né? Agora, em relação à pessoa, o que está acontecendo? A força de atrito ela está impulsionando, que está fazendo com que a pessoa seja, que está provocando essa pessoa a fazer um deslocamento, né? Que está provocando o impulso dessa pessoa. Então, olha só, em relação ao movimento desta pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito? Então, em relação à pessoa, beleza, a força de atrito é paralelo ao plano. Agora, por que ela não é de sentido contrário? Na bem da verdade, a força é de sentido contrário em relação à rampa, né? Em relação à rampa, tá certo, a força é paralela como a pessoa estivesse empurrando essa rampa para trás. Mas ele quer em relação à pessoa. Então, em relação à pessoa, ó, o plano é paralelo e no mesmo sentido do movimento. É a assertativa C. Beleza, pessoal? Agora esse aqui, ó, esses dois aqui, a gente vai fazer na próxima aula, e a gente vai fazer esses dois aqui. Da Ana, pode ver que é muito parecido com o Enem de 2016, ó. Aí a gente vai aprender umas manhãzinhas aqui, como é que a gente vai aplicar essa força aqui, aliás, a força F, quantas rodanas livre que vai ter que ter para eu deslocar. Dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode tentar falar. Sentiram alguma dúvida, alguma que a gente pode tirar aí? Aí vocês podem, se não quiser tirar agora, não tem problema. Se quiser tentar falar alguma coisa também, pode. E aí, se vocês quiserem aí, pessoal, não tem problema não. Né? Vocês podem postar aí dúvidas no nosso grupo, que a gente pode até tentar resolver aqui pelo Meet mesmo. Uma aula extra, a gente tenta resolver. Ou então também pode colocar a questão lá no meu e-mail, que eu tento resolver para vocês e vai passar. O que não pode ficar aí, nesse caso aí, são as nossas dúvidas. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Pode falar. Eu gosto dessa matéria, mas eu sempre tenho dificuldade com as roldanas e tal, tração. Nunca consigo acertar. Aham. Tá bom. O
Quer tentar fazer uma aqui agora, então? Essas duas? Agora, aquela teórica você conseguiu entender direitinho, né? Sim. Tá, e tem umas Eu só... outras questões parecidas também, se eu não me engano, eu vou... Hã? Se eu não me engano, ela até fala sobre... Eu não sei se é aquele Usain Bolt, se é alguma coisa parecida com ele aí. Eu vou achar aqui, né? Agora, sobre essa Roldan aqui, deixa eu postar ela aqui novamente. Né? De repente, a gente consegue tirar a dúvida. Olha só, aqui, ó, uma questão aqui, né? Primeiro, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho um corpo, né, que está apoiado nesse meu plano, né? E eu tenho uma força F, ou seja, tem essa montagem aqui, esse conjunto de carretilhas aqui, né? Eu tenho que aplicar uma força F, né? Então, na verdade, né, o que a gente tem que perceber dessa montagem mecânica aqui, né? Isso aqui é muito usado, né, nas indústrias, isso aqui é muito usado em ponte rolante, que ponte rolante é um equipamento lá para suspensão de carga. Aí, para a força lá, para o motor dela fazer menos força, né, para tracionar esse peso, aí eles montam lá um conjunto de várias roldanas. Na verdade, esse conjunto de roldanas, ele é feito para facilitar, né, não para atrasar. Então, uma coisa, quando a gente pega essa questão aqui de roldanas, o que a gente tem que ver aqui, ó? Eu tenho roldanas fixas e também eu tenho roldanas livres, né? Nesse caso aqui, eu tenho essa minha roldanazinha fixa. Ou seja, ela nunca vai fazer esse deslocamento aqui horizontal. As roldanas que vai fazer esse deslocamento aqui horizontal são essas roldanas aqui que ele chama de roldana móvel, né? Então, olha só, vamos ler aqui direitinho o texto. Ó. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias. É atribuída a Arquimedes, tá? Ele conta a história. Né? O aparato consiste em associar uma série de polias móveis, tá vendo só? Então, o X, a questão está aqui, ó. É polias móveis e polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hieirão, né, um outro arranjo desse tipo de aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Né? Então, o que o nosso colega Arquimedes aqui fez para demonstrar o rei Hierão? Ele montou um conjunto de polias, substituiu esses muitos homens aí e conseguiu puxar sozinho a esse navio com um monte de pessoas, cargas. Ou seja, a massa dele estava bem elevada, né, em relação à capacidade do homem de tracioná-lo. Lembrando, massa é medida da inércia. O que é a inércia? Né? É a dificuldade que você tem de parar ou mover um corpo. Né? Você vai ter que romper essa barreira da inércia aí. Supondo que a massa do navio era 3.000 quilos e o coeficiente de atrito estático entre navio e areia era 0,8, né? E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, né? E de módulo igual a 400 newtons. Ou seja, se a gente for pegar aqui, na verdade, é como se ele reduzisse essa massa de 3.000 quilos, né, que ele fala que ele conseguiu tracioná-la, é como se ele reduzisse essa massa aqui de
3.000 quilos apenas porque, olha só, eu tenho aqui essa força F, 400 newtons. Se você for fazer uma analogia com a força-peso, se eu dividir isso aqui por 10, ó, é como se ele começa a suspender essa massa de 40 quilos, né? Que talvez não é tão difícil assim, né? Com o fio e as polias ideais, né? O que ele vem dizer? Ó, considero os fios e as polias ideais. Ou seja, a polia, em momento nenhum, elas vão ser deformadas e nem o fio também vai ser deformado, né? Ele não vai ser esticado, né? E também a polia não vai sofrer nenhum tipo de compressão ou uma dilatação mecânica. Isso que ele quer dizer, polias e fios ideais. A aceleração da gravidade igual a 10 metros e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Primeiro, olha só, na verdade, eu tenho que fazer com que esse corpo ele faça esse movimento, né? Então, olha só, a partir do momento que ele vai aplicando uma força aqui, o que está impedindo desse corpo se movimentar para cá, ou seja, da direita para a esquerda? É a minha força de atrito que está puxando ele no sentido contrário, né? Que ele fala que existe aqui a minha força de atrito, né? Então, para essa força começar a movimentar esse corpo, eu tenho que exercer uma força maior do que essa força de atrito estático. Porque no momento que eu puxo esse corpo, né, qual é a resistência que ele vai ter? A força de atrito vai tentar impedi-lo de ser tracionado, de ser movimentado, né? Aí, primeira coisa aqui, ó, eu tenho que calcular essa minha força de atrito, né? Se você estiver acompanhando aqui, ó, né? Mas depois eu vou fazer essa questão passo a passo. Então, essa minha força de atrito é igual a normal, né? A normal vezes o meu coeficiente de atrito, né? Opa, beleza, eu fiz aqui, eu calculei a minha força de atrito. Bom, aí, olha só, eu tenho a minha força de atrito e eu tenho essa minha tração. Eles têm, ó, o mesmo módulo, porém, sentidos opostos, né? Aí, olha só, qual é a força que eu vou fazer a partir dessa montagem aqui? Olha só, aí existe uma lei aí que eu tenho, que essa minha força de tração aqui é F sobre essa minha força que eu tenho, aliás, no caso, essa minha força de reação aqui, né? A minha força de reação sobre 2, é uma constante, 2, tá? Elevado a N. Ó, elevado a N. N significa N polias móveis, ou seja, a quantidade de polias móveis. Aí você vai conseguir chegar a essa resposta. Eu vou fazer passo a passo, tá? Aí vai entender direitinho. Aí eu faço essa aqui, né? Aí você falou que quando aparece polia surge dúvidas, aí a gente vai ter que fazer essa aqui também, ok? Aí só que não vai dar para fazer agora, porque não vai dar tempo, porque eu acho que a professora de biologia, a professora Sarita, já vai começar com a aula 7h30, aí a gente deixa para a semana que vem, ou se quiser antecipar, posta as dúvidas aí no grupo que a gente tenta tirar, marca um horário aí, a gente faz pelo Google Meet também, pode ser, não tem problema nenhum. Ok? Deixa eu parar aqui. Tá bom assim? Aí semana que vem a gente tenta resolver. Tá? Aí vai entender direitinho. Tá bom? Valeu então, tchau, boa semana. Qualquer dúvida pode postar. Obrigada, aí, professor. que a gente tenta aí dirimir. Tá beleza? Então, até a próxima aí, bons estudos.